Amém, graças a paz. Como eu sempre digo, né? Não sou a pregadora. O Senhor está me moldando ainda, me ensinando muitas coisas. Mas quando o Senhor manda, a nossa obrigação é obedecer. Obedecer porque Ele não nos manda fazer alguma coisa à toa. Ele nos manda porque Ele nos quer no lugar devido. Amados, e olhando para a situação em que estamos vivendo, nós olhando para a mídia, ao entorno de nós mesmos, na nossa casa, na nossa vizinhança, muitos de nós estão percebendo a frieza espiritual e a cegueira que nós estamos enfrentando, onde muitas pessoas não estão enxergando o que está acontecendo no mundo. Muitas pessoas não estão atentas, acham que é só uma crise, acham que é só um tempo, acham que vai passar. Pode até passar um tempo, sim. Mas nós não estamos atentos aos sinais do esfriamento espiritual, aos sinais que nós estamos vendo muitas pessoas cegas espiritualmente, muitas pessoas frias espiritualmente, muitas pessoas sem ânimo de buscar o Senhor, muitas pessoas prostradas. Muitas vezes o inimigo vai lá e suga a energia dela. Ela fala: hoje eu não vou na igreja porque eu estou cansado. Mas não é só culpa do inimigo, muitas vezes é culpa da nossa desobediência. Muitas vezes nós abrimos uma brecha enorme. Não queremos que o inimigo nos toque. Muitas vezes nós damos razão para ele nos atacar, porque ele fica ali só esperando uma brechinha, né? Hoje eu pego. E aí a hora que nós abrimos uma brechinha, ele acaba de abrir ela de uma vez e se infiltra, onde nós nos enfraquece para que nós não estejamos cultuando o Senhor. E hoje, o tema que o Senhor já tinha me dado há uns dias, com os olhos voltados para Deus. O que representa os olhos? A nossa visão, né? Os olhos físicos é a nossa visão. Mas os nossos olhos espirituais estão voltados para Deus? Nós estamos enxergando Deus do jeito que deveríamos enxergar? Nós estamos buscando a Deus do jeito que deveríamos buscar? Uma pergunta, mas não precisa responder para mim, tá? E lá no Salmo 25, vamos ler lá, Salmo 25. Salmo 25, cadê? Eu deixo tudo marcadinho, dessa vez eu perdi. Salmo 25, do versículo 15. Eu ia ler só o 15, mas vou ler do 15 ao 18 porque eu estava lendo que o Senhor não vai ler tudo. Vai ler esse pedaço inteiro. No Salmo 25, quando o rei Davi roga a Deus que o livre dos seus inimigos e que perdoe os pecados. E diz assim: os meus olhos estão continuamente no Senhor, pois ele tirará os meus pés da rede. E quando Davi fazia essa oração, ele cria que o Senhor tiraria ele da armadilha que os inimigos estavam preparando. O Senhor ia livrar Davi, mas Davi estava aqui humildemente orando ao Senhor. Davi estava aqui humildemente suplicando, se rendendo ao Senhor e falando ao Senhor que os olhos dele estavam continuamente, não era por um instante, é contínuo. Não é um instante olhando para o céu, olhando para o Senhor, é contínuo. E ele ainda fala assim: olha para mim e tem piedade de mim, porque estou solitário e aflito. Quantas vezes nós não estamos nos sentindo igual Davi, solitário e aflito? Mas também nós temos que entender que o Senhor, ele está sempre ali. Solitário nós nunca estamos, porque ele está. E aflito, nossa aflição nós temos que entregar nas mãos do Senhor, porque ele vai nos aliviar. Eu falo porque as aflições às vezes tiram até a gente do centro das coisas.
nos desvia o nosso foco, nos faz enxergar coisas que nem existem. A aflição é uma coisa que ela nos machuca, ela nos tira do foco de uma certa forma, que nós, as coisas muitas vezes estão na nossa cara, nós não enxergamos nada, porque estamos aflitos, estamos ansiosos, estamos esperando só acontecer coisas ruins, mas não somos capazes de falar: Senhor, toma aqui a minha aflição, e falar para Ele também o motivo da sua aflição, porque muitas vezes nós queremos entregar a nossa aflição para Deus, mas não falamos o nome dela. Porque se nós queremos uma resposta, nós temos que falar: Senhor, é isso, 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 isso. Eu estou aflito por isso. E aqui, ó, as ânsias do meu coração se têm multiplicado. Tira-me dos meus apertos. Olha para a minha aflição e para a minha dor e perdoe todos os meus pecados. Aqui, além dele pedir para o Senhor olhar para a aflição dele, Davi também sabia que ele tinha muitos pecados. Ele cometeu muitos pecados. E aí ele pede ao Senhor perdão. E muitos de nós, muitas vezes nós estamos aflitos, não é só por situações que nós estamos passando, mas também por falta de pedir perdão ao Senhor. Como eu já disse aqui, eu fiquei 11 anos afastado da igreja. 11 anos afastado por quê? Eu era uma menina na fé, estava começando a engatinhar e 3 palavras me tirou da presença. Porque eu não olhei para Cristo, eu olhei para pessoas, eu olhei para o homem. E nisso eu falei: eu não quero mais. Se for para eu escutar essa palavra de uma pessoa que serve a Deus, eu não vou servir, porque se for todo mundo... Eu pensava que eram todos iguais. Hoje eu sei que não é. Hoje eu sei que nós estamos num processo de construção, num processo de santificação. E esse processo, muitas vezes, nós vamos sim errar. Mas nós não podemos continuar no erro. Nós não podemos continuar fazendo as mesmas coisas e indo lá pedindo perdão ao Senhor. Vai lá, faz de novo e pede perdão ao Senhor. Ei, vai lá, pede perdão ao Senhor. Siga seu caminho, não repita o erro. Porque senão vira um ciclo vicioso. E você não sai desse ciclo pra nada. Você vai... Nossa, pequei de novo na mesma coisa. Gente, não dá para admitir pecar na mesma coisa e ir lá pedir perdão ao Senhor. Amém? E Davi confiava no Senhor, que ele o livraria das armadilhas dos seus inimigos, mas ele também pede ao Senhor que olhe para ele e para a sua solidão. Agora nós vamos lá para um salmo que eu gosto muito, Salmo 121. Todos conhecem esse salmo, né? Esse salmo, assim, e é nas horas que nós estamos precisando do socorro, né? Que diz assim: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Muitas vezes nós esperamos socorro de amigos, nós esperamos socorro de pessoas, de coisas, mas não esperamos o socorro de Deus. Nós não levantamos a nossa voz, nós não levantamos os nossos olhos para o único que é digno e que pode fazer todas as coisas por nós. Nós não levantamos a voz falando: Senhor, socorro, me socorre. Ele está ali só esperando. Porque Deus não é invasivo igual o inimigo, não. O inimigo, ele vai invadindo, ele arrebenta tudo. Deus não. Ele fica esperando o filho chamar. O filho se render a ele. Porque ele também nos respeita. Ele respeita as nossas decisões. Porque aqui fala: levo meus olhos, o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Mas o Senhor espera que nós tomamos atitudes. E uma das atitudes que nos afasta do Senhor, das coisas que o Senhor tem para nós, é a desobediência. Muitas vezes o Senhor está falando: filho, faz isso, 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 e vai dar certo. Não, nós vamos fazer aquilo, 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 aquilo. Tudo ao contrário.
Isso nós temos um exemplo de desobediência claro na Bíblia, que é a desobediência de Adão e Eva. A desobediência ali, quando a gente lê a desobediência, ela vem antes do pecado, porque primeiro eles desobedeceram, depois eles comeram a maçã. E aí, desobedeceram. O Senhor falou, não coma do fruto. Foram lá e comeram. Ali já começou a desobediência, ali já, atrás da desobediência veio o pecado. E nós estamos vivendo nesse mundo caótico, porque não vem ninguém falar para mim que o mundo está bonitinho, que está tudo perfeito, que não está. Só se essa pessoa estiver cega. E agora nós vamos lá para o livro de Lucas 11:34. Lucas 11:34. Lucas 11? Não. Lucas 11, versículo 34. A candeia do corpo é o olho, sendo, pois, o teu simples também, sendo o teu olho simples, também todo o seu corpo será luminoso. Mas, se for mau, também o seu corpo será tenebroso. Muitas das coisas que entram no nosso coração também vem através do olhar. Coisas que não era pra gente estar olhando, a gente está ali. Muitas coisas entram no nosso coração assim, facinho. Olhou? Cobiçou? Tá no coração. Mas se o nosso coração for simples, buscando as coisas do Senhor, que o Senhor pede que nós confiamos nele. É simples. Confiar no Senhor é simples, mas muitas vezes as pessoas não têm força. E o que mais nós vemos hoje em dia são cegos funcionais. Sabe o que é cego funcional no mundo espiritual? Não é cego que está servindo a Deus, não. É cego funcional do diabo. Aquele cego funcional que tudo ele faz, mas não agrada a Deus. Ele faz para agradar o inimigo. Ele faz muitas coisas que acha que está certo, mas estão sendo cegos funcionais na mão do inimigo. Porque o mundo espiritual ele não brinca. O diabo não brinca de ser diabo. Ele não está ali para brincar. Nós é que estamos brincando. Aqui sempre a profetisa Graziele fala, nós estamos brincando de ser crente. Vezes, nós não sabemos se nós estamos sendo os olhos que olham para Deus ou os cegos funcionais. Nós podemos ver que muitas igrejas hoje, eu creio que tem algumas igrejas hoje que tem culto, mas que estão lotadas. Mas por quê? Porque as pessoas estão indo ali não é para ouvir a palavra do Senhor. Elas estão indo ali atrás de profecias, para ouvir o que o Senhor tem para falar diretamente para ela. Sendo que a maior profecia que nós podemos escutar de Deus é dobrar o nosso joelho e perguntar para Ele, Pai, o que o Senhor quer de mim? O que o Senhor quer que eu faça? Mas muitas vezes nós não temos nem coragem de perguntar para Deus o que Deus quer que nós façamos para Ele. E aí? Tem gente que só acredita vendo, né, ouvindo o pastor chegar e contar a vida dele, o profeta, sei lá quem, contar a vida dele inteirinha para fazer uma revelação. Muitos são homens de Deus, sim. Eles estão ali, sim. O Senhor fala através deles, sim. Eles estão no lugar certo. O lugar errado é quem vai lá por curiosidade. Vai lá por curiosidade porque não confia no próprio pastor da sua própria igreja. Porque muitos não confiam no pastor da sua própria igreja quando o pastor orienta. Mas vai lá, atrás de profecia.
Confiar, muitas vezes, uma pessoa que ele viu uma vez na vida. Ele pode estar, sim, sendo direcionado pelo Senhor. Pode, sim. Porque nós temos muitos profetas. Mas se nós vamos buscar o Senhor dessa forma, nós já estamos começando errado. Nós temos que buscar o Senhor na palavra, na oração. E pedir ao Senhor que abra nossos olhos para enxergar o que está acontecendo na nossa casa, o que está acontecendo no nosso ministério, o que está acontecendo na nossa vida. Mas nós preferimos o quê? Silenciar, nos calar e não buscar uma forma de estar diante da vontade do Senhor. Muitas pessoas vêm para Cristo quebrada, arrebentada, precisando de um monte de milagre. Acho que ele pede tanta coisa para Deus que às vezes Deus fala assim, por onde eu vou começar? E o Senhor começa ali tratando de pouquinho, de pouquinho, de pouquinho, até que essa pessoa está totalmente restaurada. Nós temos casos. Até que o Senhor entregou todos os milagres que ela pediu. O que ela faz? Vou dar um tempo na igreja. Vou curtir minha vida. Porque eu passei esse tempo todinho dentro da igreja. Agora eu posso curtir, tá tudo bem. Oh, irmão, que pecado que essa pessoa não está fazendo, hein? Que pecado. Porque na hora que o Senhor estava abençoando, estava tudo bem. Vou continuar ali. Vou orar fervorosamente. Eu vou gritar, eu vou chorar. Mas na hora que o trem tá bom. Ah, Senhor, vou ali. Vou dar uma volta. Aí a hora que o trem aperta. Chega. Pastor, socorro, tá acontecendo isso. Me ajuda em oração. Ei, o pastor te ajuda. O pastor ajuda eu, ajuda cada um de nós, tá? Ele ajuda em oração. Mas o Senhor conhece o coração de cada um. Não adianta chegar e sugar o que o pastor tem, como foi pregado no culto das mulheres. Não adianta pedir azeite da botija alheia se a sua está vazia. Porque muitos vêm, ó, suga. E eu vou falar para vocês, às vezes, aqui quem é intercessora sabe. Às vezes a gente está intercedendo, chega um caso a gente intercedendo com pessoas que a nossa energia foi sugada ali e a hora que termina a cabeça tá doendo, as costas tá doendo, as pernas tá doendo. Passa uma semana, tá lá a pessoa fazendo coisa errada de novo. Aí você abre o Face da pessoa, tá lá. Só foto bonita, só lugar bonito. Aí você fala assim, Senhor, eu passei uma dor nas costas, uma dor nas pernas. Eu fui pra casa, Senhor, sem energia. E tá lá o fulano fazendo de novo. Mas o que nós fazemos? Sim, o que nós fazemos? Nós temos que ser obedientes, nós temos que orar. Não pode falar não. E até quando? Até quando as pessoas vão brincar? Até quando as pessoas vão ficar engatinhando igual criança? Até quando as pessoas não vão crescer a mente? Crescer no ministério, crescer na igreja? Até quando vai brincar de ser criança? Porque a fase de ser criança, ela passa. Vem a adolescência, porque aquela fase está aí. Rebeldia, tarará, eu vou, eu faço, eu quero, eu faço do jeito que... Ei, está na hora de sermos adultos. Está na hora de crescer. Não está na hora de ficar brincando. Ah, eu tenho medo. Ah, eu não vou. Ah, não é meu chamado. Ei, quem sabe seu chamado é Deus, não é você não. Quem sabe curar seu medo é Deus, não é ninguém não. Eu falo que quem sabe curar Deus, quem sabe curar medo é Deus, por quê?
falou pra mim que eu ia pra intercessão. Eu falei, não vou não. Não vou não, porque a hora que aqueles trem manifestar lá, eu vou sair correndo. Eu tenho medo. E aonde que eu tô? Intercessão. É aquilo que a gente tem medo, tá? Que Deus trabalha na gente. Minha família tá aqui na igreja. Não tá meu esposo, não tá meus filhos. Eu vou desistir por causa deles? Não. Porque a minha salvação depende de mim. Depende do jeito que eu trato com Deus. Depende do jeito que você trata com Deus. Seu filho, seu marido, sua esposa, seja lá quem for, seu pai, sua mãe, quem vai tratar com eles é Deus. Não faça o trabalho que Deus tem para fazer. Porque o trabalho é dele, não é nosso não. Às vezes a gente quer lá. Eu vou brigar. Vou obrigar a vir para a igreja, porque eu sou a mãe, porque eu sou a esposa, porque eu vou brigar. Se não vir, a barraca vai cair e eu vou. Não, o agir é de Deus. Nós não temos força nenhuma. Mas aquele que nos rege, aquele que nos guarda, ele tem força sim. Nós temos exemplo aqui de pessoas que foi oração, que eu posso citar o exemplo do meu tio, Robertinho. A avó, Dona Tio, orou por ele muito tempo, porque a avó era evangélica. Orou muito, 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 muito. E o desejo dela, o sonho dela era ver o filho dela na igreja, os filhos, né? Todos. O sonho dela se realizou, mas ela não estava mais aqui para ver, mas ele está ali, ó. Fruto de oração de uma mãe que não desistiu do filho, mas por quê? Porque ela confiou no Deus que ela servia. Ela nunca obrigou ninguém a ir à igreja. Ela nunca obrigou ela a falar, meus filhos vão para a igreja. Mas, ali, ó, resposta de oração. Tá aqui, resposta de oração. E eu creio que vocês também são resposta de oração de alguém. Amém? Ao olharmos para as nossas atitudes, podemos analisar para onde nossos olhos estão voltados? Qual atitude que eu estou tendo que eu posso analisar se meus olhos estão voltados para Deus ou estão voltados para o mundo? E qual o propósito de estarmos buscando? E se realmente estamos com os nossos olhos voltados para Deus? As nossas atitudes condizem com o Evangelho de Cristo? Minha atitude, sua atitude, as nossas atitudes estão condizendo com o Evangelho de Cristo? Se está, ó, parabéns. Você está no caminho certinho. Mas se não está, dá tempo de consertar. O Senhor é especialista em fazer consertos em pessoas quebradas. Vasos rachados na mão do olheiro vira obra de arte. O Senhor pega, transforma e coloca no altar. Aleluia. E que o Senhor nesta noite venha abrir os teus e os meus olhos espirituais para que nós possamos caminhar conforme a perfeita e vontade e agradável vontade de Deus. Porque a vontade dele supera as nossas expectativas. A vontade do Senhor supera tudo aquilo que nós pensamos. Às vezes nós pensamos, ai Senhor, eu não vou conseguir. Mas sim, você vai conseguir sim. Tem o pensamento firme nele. Tem as suas orações a ele. Amém? E não se esqueça, o Senhor é especialista em consertar vasos quebrados e fazê-los dele uma obra de arte. Porque o Senhor nos quer perfeitos. O Senhor nos quer ali, ó, bem consertadinho.
bem arrumadinho, mas nós temos que ser obedientes. Amém? E é essa a pequena mensagem que eu tenho para vocês. Amém? Glória a Deus.